Sim. Então havia decisões judiciais lá de um avô nosso que estava na fazenda há 30, 40 anos, o cara pegava uma matrícula, um documento lá, não estou questionando a questão da matrícula, e falava, não, vai lá, tem uma decisão, você vai ter que sair daquela área. Então, quer dizer... Quanta violência foi praticada então, nisso, né? hoje o que a gente escuta, e que eu vejo já há algum tempo, está prevalecendo a posse. Então, o CIGEF hoje, que é lá dentro do INCRA, o que é o CIGEF? É posse, é território, reconhece. O que foi? Portugal tomou metade do território da Espanha com o o direito deriva da posse e usufruto. É básico. Isso é o princípio do direito humano, é o princípio de toda o arcabouço jurídico mundial de regularização fundiária. Esse é um princípio latino. Quer dizer, os chãos urbanos, os chãos rurais, eles têm a ver com legitimação e posse. Então, esse é o princípio fundamental, né? Porque a terra tem um fim inalienável que é de finalidade social. Ela é um princípio do que a terra se propõe como valor universal. Quer dizer, a terra tem que produzir. A terra que tem alguém produzindo tem que ter importância. Que está vivendo, que está fazendo usufruto, tem que ter importância. Mas isso não foi sempre a lógica. A banda está corretíssima. O papel construiu muitas injustiças em Mato Grosso. Eu digo que todas as levas de imigrações que tiveram para cá tiveram injustiças profundas, violentas. De gente que veio, amassou a terra, chamava os pés de boi, que abria cerrado, que abria picada, fazia assentamento, foram depois praticamente expulsos por uma onda de uma colonização mais violenta, financiada, de um capitalismo mais forte, com grana, que aproveitou daquelas terras abertas e foram fazendo outras legitimações em cima. Essa é a história de ocupação de Mato Grosso e do Brasil, ela é também bastante excludente, né? Sim. A figura do poceiro nem sempre ganhou no final, né? Agora eu acho que o direito já consolidou mais isso, né? E que não é tão simples assim você fazer uma integração, é preciso pensar muito, precisa de um laudo antropológico, um laudo sociológico, estudar melhor isso, ver as evidências da ocupação. Antigamente o cara botava um trator por conta própria, o fazendeiro, e mandava o cara correr em cima de um papel na mão. E acabou. Hoje, com a rede social, o cara bota isso em uma transmissão ao vivo e acaba com a reputação de todo mundo. Quer dizer, eu acho que a rede social deixou mais transparente esses processos, né? É a tecnologia. Eu acho é que o bom da tecnologia. Aquela coisa do sertão ermo, né? Que a professora Regina Beatriz fala, né? No sertão Mato Grosso, que é aquela coisa, os confins da civilização. Era assim que se dizia em relação a Mato Grosso, 1930, na virada do século XIX, né, Vânia? Sim. Então, a gente conseguiu agora uma equação um pouco mais justa em relação ao uso e ocupação do solo. Mas as chagas estão aí, né? As Sesmarias estão aí para ser regularizado. Mas a Sesmaria, Wanda, a Sesmaria em Portugal teve uma época, a Sesmaria foi criada para produzir alimentos. Na verdade, nós temos o processo de Sesmarias, quando nós pegamos as ordenações, a ideia de que ela seria uma forma de regularizar e de fato de tornar a terra produtiva, considerando que nós estávamos num país, né, como Portugal, num país pequeno. Se nós formos pegar o tamanho territorial, é um tamanho pequeno e ele precisava, né, regularizar a sua posse e garantir também a alimentação. Mas, ao mesmo tempo, né, nós temos que pensar que as Sesmarias vêm numa discussão medieval, quando nós pensamos nas Sesmarias, na posse da terra desde o período medieval, que é incorporado nas ordenações portuguesas, né? Primeiras Filipinas e depois nas Manuelinas, quando elas chegam aqui no Brasil, que diz que toda a terra, né, que eram de matos, maninhos, poderiam ser doadas, enquanto terras que fossem devolutas e fossem ser ocupadas com o objetivo de produção. Aqui no Brasil nós temos diferenças, né? Nós temos em algumas capitanias em que se doavam as terras que deveriam ser ocupadas e tornarem produtivas a partir de 8 anos, outras a partir de 5 anos elas já deveriam se tornar produtivas, e o formato como esse sistema, né, que o sistema sesmarial se implanta no Brasil, é um momento mesmo em de que é preciso saber, né, da posse dessa terra, quem são os donos, quem de fato poderia ter essas terras, e não era pela legislação qualquer pessoa que poderia ter. Você deveria ter, provar que deveria ter uma quantidade de escravos para poder cultivar a terra, você teria que ter os instrumentos de cultivo para a terra, informar para que você gostaria. De sangue. Sim. Ser homem de bem. Ser um homem de bem. De bem, entre aspas, né? Que é branco, português, descendente. Amigo do rei. Amigo
E nisso, e com isso... Mas teve bula também, que as mulheres entraram sim, ali, né? nós, não só as mulheres, mas nós vamos ter também, né? Flexibilizou. Sim, mas ao mesmo tempo nós vamos ter também algumas questões que a forma como as pessoas, que eu acho que é importante nós vamos dizer, a forma como as pessoas encontraram, do ponto de vista legal, de burlar também essa concessão, essa posse. Mas eu acho que havia consentimento, tá? Sim, sem O cara dúvida. deixava a turma aqui na fronteira, lá, olha lá, nós estamos falando de Portugal, nós estamos falando de Lisboa. Como que vai controlar um lugar com 3.000 quilômetros de distância? Então, eu acho que a maior eficiência burocrática de administração da experiência real da civilização mundial foi a experiência portuguesa. Os ingleses vão lá no hotel, no arquivo pesquisar como que eles conseguiram organizar esse troço tudo. Porque é impensável, nós estamos falando de Macau, Goa, Angola, nós estamos falando do ultramar. Nos documentos tem uma coisa linda que quando eu li, eu achei tão maravilhoso, que ele fala assim, um rei do ultramar e do além-mar, né? Do ultramar e do além-mar, né? Quer dizer, então, ele está falando de um rei de Portugal que estava nos 5 continentes, né? Estou falando de Japão, China, Goa, Macau, estou falando de Angola. Que máquina administrativa é essa? No século XVIII, XVII, XVI, para administrar isso. Então tinha coisa que escapava mesmo. Não tinha como não escapar. Quer saber lá em Mato Grosso como é que... Eu penso que não era só uma questão de escapar, né? Na verdade, existia... A gente precisa pensar, e a gente tem uma flexibilização. Eu não diria uma flexibilização, mas a gente precisa entender, de fato, essas nuances políticas. E a gente tem o professor João Fragoso, que trabalha, né, esse olhar tanto do mercado, porque nós sempre pensamos na ideia do mercado externo, não pensamos no mercado interno, e como que essas concessões de Sesmarias promovem essa questão do mercado interno. E eu acho que uma questão que é importante frisar é que a gente tem uma discussão, por exemplo, do que era de um sertão longínquo, e um lugar onde se passava fome. E a gente, pelas pesquisas, consegue levantar que as Sesmarias produziam, e nós tínhamos produtos que eram comercializáveis. Quando nós pensamos nessas questões, para que eu vou produzir? Mercado interno. O nosso mercado interno. Então, nós temos aí fazendas de gado, e aí que vão dar origem a fazendas com produção de carne seca. Calvado. Nós vamos ter facão. Isso, mas nós vamos ter também, principalmente na região de Poconé, nós vamos ter, né, figuras com uma produção grande, por exemplo, de carne, que vai abastecer os nossos açougues. Cara, olha aí. Aí o cara vem falar para você, o Brasil, Mato Grosso, graças a Deus, depois da colonização, o maior produtor de carne do mundo. Desde quando iniciou essa colônia aqui, já se produz gado do Pantanal, gado vacum e cavalar, que chamavam. Já era especialidade aqui de produzir fazendas de gado enorme que vendiam pela Bacia Platina. É isso que ela está falando. Então não havia essa ideia de isolamento. Hidrografia já. Lógico, o cara saía pelas águas e voltava pelas águas. Os portugueses aprenderam a navegar. Por que é o deus Netuno? Está na marca portuguesa, Netuno. Água. É o rei da água, é o doutor da água. Ele criou uma escola de Sagres para navegar no mundo. Então... não é qualquer coisa a descendência portuguesa do ponto de vista civilizatório. É porque a gente tem complexo de inferioridade. Os portugueses foram geniais pelo que se propuseram. Nenhuma outra nação moderna conseguiu ter um domínio por mais de 300 anos sobre os seus potentados. Só Portugal. Por isso que eles estão estudando como que essa máquina administrativa funcionava, que é o que a Wanda está falando. Ela foi lá pegar, ela tem registro. Quantas Sesmarias você levantou? Registros? Hoje nós levantamos inicialmente 945 Sesmarias que foram concedidas aqui para a capitania. Inicialmente a gente pode dizer pouco, mas nós temos que pensar que até 1808 nós tínhamos 8.000 pessoas que moravam aqui. Né? E aí, quando nós pegamos alguns governos, né, por volta de 1778... nós vamos observar, principalmente Luiz de Albuquerque, que nós vamos ter um número grande de concessões na região de fronteira, que aí nós pegamos ali a região de Cáceres, nós pegamos, né, para ocupar, que era a ideia de que era preciso, de fato, ocupar. E aí tem um detalhe, que quando a gente fala em Sesmarias, nós não falamos, por exemplo, nas fazendas reais. Por quê? Porque além das concessões que nós temos, na região na região de Cáceres, nós vamos ter ali na região de Miranda,
que hoje é Mato Grosso do Sul, subindo até Cáceres, e ali na região de Cáceres nós vamos ter fazendas régias, que eram fazendas do próprio rei produzindo. E que ele comprou essas terras. Ele disse que ele comprou as terras que já estavam ocupadas, olha para você ver, né, como é que era as nuances, né? E ele passa ali, por exemplo, a produzir carne para abastecer os fortes. Ele passa também a criação de cavalos, que é para abastecer as tropas. Então, quando nós pensamos em terra, aqui nós temos que pensar que nós tínhamos as sesmarias, sim, mas nós tínhamos também as fazendas régias, que estavam aqui para poder também abastecer esse mercado. E você está falando você não está falando do paralelo, né? Do câmbio paralelo. Não, o câmbio paralelo ainda então, não, vamos nem falar falando do câmbio paralelo. Tinha milhares de índios aqui. Sim. Territorializados. Centenas de milhares. Falam em Cuiabá, os Borô, tinha mais de 100 mil aqui. Onde chama Cuiabá hoje. Tanto que nós tínhamos uma tropa. Nós temos agora, chegamos a 700 mil, já tinha 100 mil esparramados aí. Há quantos anos atrás? 400, 500 anos? 300 anos atrás. 300 anos então, atrás. essa história de, Mato Grosso é despovoado. Não, ele é extremamente povoado. Existiam direitos de terras ancestrais, milenares já. Então, nós estamos falando de que o professor Carlos Rosa chama de reterritorialização constante. Reterritorialização como movimento de ocupação, desocupação, desafetamento, esse movimento contínuo. E os africanos, que a seu modo, também foram se apropriando do território, nos seus quilombos, nas suas espacialidades negras. Os alforriados foram comprando terras também, as mulheres forras foram ter títulos de sesmaria. Ela descobre isso tudo no trabalho dela. Então, nós temos aí um mosaico complexo de ocupações e movimento que montou isso que nós chamamos hoje da política fundiária de Mato Grosso, ou do tecido fundiário mato-grossense. Então, nós não podemos esquecer isso sob pena de ser injusto sobre os vários movimentos de ocupação que nós tivemos. Sim, vamos lá, colonização. Nós temos vários. Marcha para o Oeste, Getúlio Vargas. Vamos ocupar a Amazônia. Aí vem Projeto de Integração Nacional, só para não falar hoje. A ocupação da Amazônia, que é da década de 70 ali, ditadura militar. Né? Então, a história desse estado foi história de governador pegar pastinha e ir embora para o Rio de Janeiro e para o resto do mundo para chamar gente para vir morar aqui, porque aqui não tem muita terra disponível. E essa história está se repetindo todos os dias aqui. Está chegando dezenas, centenas de pessoas para esse Mato Grosso. Agora fala assim, o melhor PIB do Brasil, o menor desemprego do Brasil. É muita gente chegando aí. Então, nós ainda continuamos reproduzindo o processo de ocupação muito mais violento, muito mais intenso. Mas eu lembro porque hoje é mais intenso a troca de informação. Agronegócio, Lucas, uma loucura. Não tem lugar para morar, não tem lugar para comer, não tem lugar para isso. Está colapsando tudo. E, ao mesmo tempo, não tem mão de obra. Ontem eu almocei com um empresário, ontem ele falou, Suelme, eu estou abrindo um grande hotel, eu não consigo ter mão de obra qualificada, camareira, barman, porteiro, gente com algum tipo de especialidade. Então, ainda vai vir muito mais gente com o sonho de Eldorado e Pascoal Moreira Cabral. É a nossa história em movimento. Mato Grosso como local, terra da oportunidade, da ocupação, e aí mais problemas fundiários vão continuar acontecendo. E aí você vai trazendo hoje a tecnologia, georreferenciamento, precisão, mas e aí? E o processo? Como é que está? Se você analisar, é quase que tem que ter algumas nuances. Você fotografar uma moto em alta velocidade. Então, se a gente pega a ocupação, a posse, nós temos tecnologia. Nós vamos falar aqui um pouco da Lei 12.225 aqui, que é a questão da convalidação das matrículas de descrições precárias, que Suelme, enquanto deputado, foi que fez o projeto de lei e foi convertido depois. E o que é? A lei simples, pega a tecnologia. Olha, vamos lá, gente. Então, exemplo prático. Você é operador operador lá no balcão. Mas se eu tenho, imagina você tem a sua área, você tem o território. Eu falo que a regularização fundiária baseia em 4 pilares: território, ocupação, título, e a última, que é a maior, é o desenvolvimento socioeconômico. Sim. E aqui eu já vou puxar o peixe, que eu tenho um método de ensino para depois, que é o quarteto fundiário. É isso. Que nome massa isso aí. Quarteto fundiário. Quarteto fantástico. Quatro forças mais importantes. Tem que pegar uma imagem de super-herói. Olha aí, a cabecinha, cabeça grande na toa, não, né? Já ganhei concurso até. Não é só iluminação, não. Isso é leitura, estudo. Leitura.
Então, quando você pega a tecnologia, você tem ocupação, o que vai fazer? Olha, mas nós temos uma gama de imóveis que não tem a cadeia dominial. Mas a pessoa está lá, está produzindo, ela não tem problema com o vizinho dela, e eu tenho uma tecnologia para falar que meu território é aquele ali. Tá bom. Mas o banco, quando vem emprestar, sim, ele vai pegar, ele quer saber, olha, eu sei que você está aqui, beleza, você está tudo bem com seus vizinhos, mas e a sua área de onde é? Então, a lei é justamente para isso. Olha, então, vamos convalidar aquilo? Claro, aqui deixar bem claro que essa lei ela não deixa de perguntar nem para a União e nem para o Estado se aquela área é devoluta. Ou seja, se o Estado tiver interesse, ele vai regularizar. Sim. Se a União tiver interesse, ela vai regularizar. Ninguém vai sobrepor a áreas públicas. Deixar bem claro isso aqui, porque tem pessoas que falam, interpretam que aquela lei é diferenciada nisso. Quando você vem em Sesmaria, a gente começa, entre aspas, não repetir, mas identificar durante a história, a Sesmaria vinha, você ocupa, você produz, você demarca, não é isso, doutora? Exatamente. E depois eu vou te dar um título. É a mesma coisa. E aí que entra uma questão interessante, que quando você pensa nisso, Helder, nós tínhamos toda uma estrutura, né? Nós tínhamos que fazer o requerimento, solicitava-se para o governador, o governador enviava para a Câmara. Naquela época, a Câmara tinha um poder, enquanto um poder local, extremamente importante. A Câmara fazia um levantamento para saber se as terras eram, de fato, devoluta. É o mesmo processo. Né? O mesmo processo. Normalmente, se conversava com os vizinhos, com os confrontantes, para saber se tinha problema. Mandava isso para a Provedoria da Fazenda, o que hoje seria a Secretaria de Fazenda, também para validar este processo. E de posse dessas informações, não tendo nenhum impedimento, o que acontecia? O governador concedia a Carta de Sesmarias. Mas conceder apenas a Carta de Sesmarias não significa que ele era dono da terra. Direito de propriedade. Ele não tinha o direito de propriedade, porque ele tinha um conjunto de regras e de cláusulas que ele deveria cumprir. Inclusive, que ele teria que ocupar e ter uma posse dentro de, no máximo, 5 anos, senão ele perderia o direito. Mas, além disso, ele ainda tinha uma outra questão que era importante. Ele tinha a obrigação de fazer a demarcação e fazer a confirmação com Portugal. E aí que entra a grande discussão. Nós havíamos um número grande de pedidos? Sim, nós tínhamos um número grande de pedidos. Por outro lado, para Mato Grosso, por exemplo, eu encontrei 2 pedidos eu encontrei, na verdade, 37 pedidos de confirmação. O que significa que teve 37 dos 945 que solicitaram terras que, de fato, pediram a confirmação, ou seja, que cumpriram todo o processo. Um terço disso. Só que, necessariamente, tinha uma outra questão que era importante também na Carta de Sesmarias. O próprio rei oferecia a seguinte informação, que ele concedia meia légua, ou uma légua, né, que era para as áreas maiores, para a fazenda, mas ou quanto mais vier. Ou seja, com isso, na hora de fazer o cômputo, né, Suelmi, das terras, ele ampliava. Então, aquilo que era meia légua poderia se tornar, eu estou ocupando uma légua. Uma légua e meia. Vamos traduzir a Sesmaria para hoje? Hoje, nas ocupações de georreferenciamento, estou usando satélite. Uhum. Eu ocupo uma área em cima de um título. E aqui eu falo título do Estado, da União, talvez não, porque teve uma colonização, um pouco a colonização foi a colonizadora, vamos dizer, o perfil colonizador da União foi um pouco mais apurado na questão do INCRA, mas você ocupa uma área, não tenho nada com os meus vizinhos, mas quando eu vou fazer uma averbação de georreferenciamento, ou seja, eu vou reconhecer aquele território que eu estou ali, a minha área é maior do que o meu documento. Mas e aí? Um exemplo, eu ocupo uma área de 1.500, mas eu recolhi para o Estado só 1.000. Então, eu tenho que ir recolher o restante. Sim. Né? Então, tá vendo que a gente trazendo de lá para cá, é quase que o mesmo... Você consegue estabelecer parâmetros que você observa como é que se dá esse processo dessa territorialização, dessa reteritorialização, Isso. como o Suelmi colocou. Então, você percebe que a forma como eles usavam a própria lei para burlar, para conseguir uma concessão, e é importante também deixar bem claro as formas aqui de concessão. Nas áreas de mineração, se deveria conceder apenas meia légua. Nas áreas onde não se tinha mineração, poderia ser até uma légua e meia.
E cada um poderia pedir ou meia légua, ter uma sesmaria de meia légua e ter também uma sesmaria de até de 1,5 léguas. E aí que entra uma discussão que eu fico sempre imaginando quando eu escrevi o meu trabalho, eu quero ainda pesquisar, que a sensação que eu tenho é que alguns pediam muito mais terras em áreas possivelmente aonde poderia também ser explorado mineração. Então era importante, porque se eu já estou ali ocupando, eu poderia também ter a posse daquelas minas. Que era outra autorização. Que era uma outra autorização. Exploração de datas minerais é diferente de concessão de sesmaria. Mas... tanto é que hoje a política fundiária do Brasil não considera o subsolo como de domínio do proprietário. Exatamente. Os minerais têm outra propriedade, que é da União. Tá? Nesse caso, permaneceu o conceito português. Né, mas se naquela época eu estivesse... O subsolo é sempre da União, né? Eu estivesse na terra e eu descobrisse o ouro, eu tinha a prerrogativa de escolher as primeiras datas. Dava prioridade, não exato. necessariamente isso, porque como envolve um patrimônio muito rico no mundo mercantilista e no mundo capitalista, ter ouro é garantia de reservas, né, de chancelas internacionais. Todas as grandes nações do mundo têm reservas em ouro, inclusive o Brasil. Isso, lá em... Então não dá para deixar isso para qualquer um explorar ao bel prazer, né? Então a União como um patrimônio mais importante, porque no final das contas, não se esqueça que todo o processo de colonização do interior do Brasil ocorreu em função da mineração. Minas, Goiás, Mato Grosso. Você pegar, é um eixo de desenvolvimento, de expansão. Os portugueses construíram toda a sua riqueza a partir da exploração de datas minerais no Brasil, né? Então, o medo de Portugal, que a Wanda falou ali, é de que a gente pudesse ser invadido pelos espanhóis. Não Mato Grosso, a colônia inteira. Por isso que os historiadores chamavam Mato Grosso, até anotei aqui, da chave do propugnáculo do sertão. Eu acho lindíssima essa expressão, eu acho que é de Virgílio Corrêa. E tem outra professora, a professora Luísa Volpato chama de o antimural da colônia, que eu acho maravilhoso. Então não se tratava apenas de uma colônia fronteira, era uma porta que os espanhóis poderiam acessar os grandes eixos de datas minerais do Brasil. Eu estou falando de Minas Gerais, estou falando de Goiás. Então, ela passou a ser uma capitania com especificidade. Ocupar sempre foi o grande desafio de Mato Grosso, por causa do risco da fronteira. Agora, imagine, na Guerra do Paraguai, o Solano Lopes tomou quase 70% de Mato Grosso do Sul. Uma besteirinha, um cochilo. Quando aconteceu isso, novamente a fronteira virou ser prioridade para ocupação. Aí ocupa como? Distribuindo títulos, distribuindo mercês, entrega. Então tem gente que veio aqui tomar posse de Maria e ganhar o título de Portugal, né? Eu penso que é interessante pensar isso. Assim como quando foi várias vezes os colonos que vinham lá só para fechar para você ver que é uma história de hoje, não é história de ontem. Os caras estão aqui em alguns assentamentos que não deram certo, os caras estão comprando títulos ou vendendo essa terra para gente que está vindo lá do sul e reocupar essa área, né? Então, o que foi? Quando houve a barragem de Itaipu, foi alagar o entorno no noroeste do Paraná, eu conheço ali Pato Bragado, Santa Terezinha, enfim, quando foi alagar ali, foi desapropriada as terras e foi entregue vários lotes de terra em Mato Grosso, né? Então, os caras nem sabiam onde eram essas minas, onde eram esses domínios. Eles vieram num avião desse, não sei, enorme da FAB, caminhões, né? Se você for lá no escritório Piveto, tem uma foto enorme dele na frente de um caminhãozão. A família dele em cima do caminhão. Essa é a história da maioria dos colonos que se tornaram milionários aqui nesse estado. Que bom, né? Porque naquela época ninguém queria vir para cá. Ninguém queria, era fim de mundo. Imagina, plantar soja lá em Lucas, plantar soja Loucura. em Primavera. Meu pai morava em Pochorel e dizia, ali só dá ganchuma. Ganchuma é uma erva que o bicho, quando comia, o cavalo, a vaca, morria. Tipo uma praga, uma erva daninha. Aí disse, vou lá para fazer o quê? Oferecia na rua ali títulos de terra, eles diziam, não vou para lá, ali não vai dar nada. Aí os caras vieram, lógico que usaram tecnologia, tem o Banco do Brasil, o Banco do Amazonas. Embrapa, que fez o levantamento. Chegou lá, trouxeram as colheitadeiras, aqueles SLC, aquelas antigas, em cima de caminhão e etc. O cara falou, vai plantar óleo aí, a gente comia banho de porco. É uma visão de futuro. Ninguém imaginou que a logística ia ser resolvida, que alguém ia fazer isso virar negócio com a logística que tinha o Mato Grosso. E eles fizeram acontecer. Perderam muitas safras, perderam muitas cargas. Então, tem uma história... Vidas.
né? Então, os soldados da borracha vieram para cá nesse sentido, teve o ciclo da borracha em Mato Grosso. Então, não é apenas sobre a soja, é sobre a borracha, é sobre a poaia, é sobre a charqueada que vendia para a Wanda falou bem aqui, nós já exportávamos carne enlatada para a Bélgica na Segunda Guerra Mundial. Mas eu acho no que século XIX. Sim, mas eu acho que antes disso a gente já tinha uma produção, por exemplo, de carne seca, que a gente não explora. Né? A partir de 1796 é possível já lembrar a produção, uma produção de carne seca. Verdade. É por isso que a gente gosta. Mas aí, pensando nessa questão que você falou da fronteira e da característica da capitania, Suelma, eu acho que é interessante lembrar esse conceito que o professor Carlos Rosa trabalhou, que é a questão mesmo de pensar que nós somos uma capitania fronteira mineira. Então, nós temos uma característica muito próxima de Minas Gerais, que é a mineração, mas também nós somos uma capitania fronteira, como era o Rio Grande do Sul. E tinha-se uma importância de pensar essa capitania. Se nós pensarmos no mapa do Brasil, nós precisamos lembrar, né, que o Mato Grosso, ele está antes, né? Quando nós pensamos no Brasil hoje, a gente pensa no mapa como um todo. E hoje é uma discussão que a gente tem até hoje, né, com o Mato Grosso, Pará, né, a discussão da nossa fronteira, mas é uma discussão que nós tínhamos antes o quê? O estado do Brasil e o estado do Grão-Pará. Então, Mato Grosso é a fronteira oeste entre os dois impérios, português, né, o português e o espanhol, mas ao mesmo tempo ele é a fronteira norte, né, do estado do Brasil, que está ali na divisa com o que era o estado do Grão-Pará e o Maranhão. Que ocupava 2/3 da fronteira ocidental brasileira. Sim. 2/3. É absurdamente enorme. É gigantesco, né? Que eu estou falando de Mato Grosso do Sul e Rondônia, que estava integrado no mesmo território. Então, era uma capitania fronteiríssima, enorme, longuíssima. A briga lá de Maduro lá com um pedacinho da Guiana é fichinha para nós. Isso aí o que aconteceu com Solano Lopes? Solano Lopes falou, não, isso é dos espanhóis. Eles que tomaram as terras. E está certo, pelo Tratado de Tordesilhas, quem está assistindo aí, que assistiu a quinta série A, vai lembrar que tinha um mapa que dividiu o Brasil com uma linha no meio, em 1494, falava aqui é a América Portuguesa. E do lado de lá, a América Espanhola. Isso foi definido pelo Papa, é uma convenção. Na hora da ocupação do litoral, eles chegaram a esse acordo. E os portugueses foram avançando sobre o Tratado de Tordesilhas, foram avançando. Quando os espanhóis acordaram, já estava quase lá, deitando na cama dele, na casa dele. Porque nós chegamos quase a subir a Cordilheira dos Andes. Porque os portugueses queriam chegar. Chegou na beira do Guaporé, teve um capitão-general Luiz de Albuquerque que construiu um pequeno povoado do outro lado do rio. Aí quando os espanhóis perceberam, falou, peraí, eles estão avançando demais, eles já tinham perdido tudo. A capital já era Vila Bela, já tinha 2 fortes, Cuiabá estava pujante. Então, a história desse estado é uma história de uma usurpação do território hispânico. Até que eu ia justamente falar isso, porque você estudou o Forte Príncipe da Beira, né? E o Forte faz parte desse processo, dessa territorialização, dessa ocupação, né? E o número de pessoas que vão viver em torno dos fortes, o processo de concessão dessas terras a partir dos fortes e que essas terras alimenta, né, alimenta a ocupação e também o abastecimento dessa capitania. Sim, e a grande maioria formada por índios, Casal Vasco, Vila Maria, que é Cáceres hoje. Exatamente. Os povoados eram de domínios indígenas. Agora, o que eu queria falar para você é que tem uma historiadora que chama, eu acho que fala sobre o batismo dos lugares. Ajuda, Wanda. A Wanda é doutora, eu sou mestre. Eu sou estagiário. Vamos lá. Como é o nome dela? Renata Malcher. Sensacional. É portuguesa? Não, ela é brasileira e mora em Portugal. Escreveu um livro que chama O Batismo dos Lugares. De como que os portugueses foram dando nomes em português nos lugares. Rio Manso, Rio Paciência. Eu acho lindo esses nomes, né? Morro São Jerônimo. Ele foi rebatizando os lugares e jogando no mapa, para ele requerer depois no uso do Posidete. Se não, lá já tenho lá, Vila Bela, Santíssima Trindade, eu já tenho aí Vila Maria, que é homenagem à Rainha Dona Maria I, já tem o Forte Príncipe da Beira, que é o primogênito, está lá, já o nome da cidade, chama Batismo dos Lugares. Então, uma das estratégias de ocupação e posse é batizar o lugar, botar o nome, São Pedro Rancho Rei. Feliz.
São Pedro del Rey. E daí, Cotonete. então... Sofisticado, né? Não, e Você aí... gostou disso? Não, gostei. Eu Sensacional. passando aqui... Inteligência portuguesa. Aí eu não usava o nome indígena. Mas eu vou contar um pouquinho. Eu participei do evento no Rio de Janeiro e lá teve uma presença de um registrador espanhol. E ele veio mostrar uma ferramenta que está lá. Não, ainda não. Ele tomou a posse. Aí ele veio e começou a abrir na tela lá para todo mundo e foi começar alguns nomes, inclusive Cáceres. Estava lá de alguns locais da Espanha. Aí vem com esse... Sim. Aí eu falei assim, olha, então, né? Se Se os dois eram os maiores do mundo. Sim. Agrimensura. Quando fala em agrimensura, olha só. Naquela época se navegava olhando as estrelas. Rondon, se você pegar a maior precisão de um equipamento hoje, pode brigar for. Rondon fazia tudo. Sim. Por causa que ele usava o astrolábio, né? Que você, coisa mais cara, primitiva, né? cara, Astrolábio. Você está falando em Google Maps. Eu tô Ele fazendo usa astrolábio. precisão Ele de media meio como- metro. Como é que hoje meio metro que vai lá um vante numa guerra, vai matar um ou outro, tal. precisação. Aí você volta para achar o Rondon. É uma coisa Mas incrível. os portugueses eram tão precisos se olhar os mapas. Tem os mapas que ele vai desenhar um pássaro, chama voo de pássaro da tecnologia. É o que a gente chama hoje de Google Maps. O que é o voo de pássaro? É poder olhar por cima. Então ele fazia um exercício de imaginação combinado com matemática de olhar o lugar por cima. Então todos os mapas têm voo de pássaro. Aí o cara pensa, como é que ele conseguiu olhar o território? Será que ele pendurava no urubu, ia lá em cima com a caneta e um pergaminho, fazer o mapa? E das precisões, por exemplo, nós temos mapa de todas as localidades, porque a produção cartográfica era a base do pedido de legitimação no debate diplomático. Então se batizavam lugares, constituíam os espaços urbanos para pedir o uso de posse de ética. É óbvio que isso não era uma ficção de debate diplomático, Tinha um era objetivo. comprovação legítima de posse. Então esse papo que fala-se hoje, do uso campeão, de que hoje a comprovação da posse é mais importante que qualquer coisa, é mais velho que Entra na fila, né? É mais velho que entrar pra frente, que o cara chegava lá, já fazia um mapinha já, tudo direitinho, já falava Com aqui, os nomes. com os nominhos tudinho dos lotes, ia desmembrar, fazendo um papel de pão, levava para a dimensão, faz aí pra mim aí, o cara já fazia, não, já tentava já registrar no cartório, às vezes os cartórios aceitavam antigamente. Aí tinha o registro vigário, Do teve vigário. a questão das E o posses. padre, né, Vanda? Os E padres tem o faziam. padre nesse negócio também, não esquecer, os padres também. Mas a gente lembra que os padres, eles entram numa figura um pouquinho maior depois do século XIX, quando a ideia, né, quando a lei de Sesmarias, que a gente muda, né, para o Brasil Império, e a figura da igreja é 150. importante. Não, na verdade, a partir de 22. Aqui para Mato Grosso, nós vamos ter registros ainda de Sesmarias até 24. É possível encontrar pedidos com o nome de Sesmarias, mas a figura dos padres, eles entram a partir de 24, 25. E o que é interessante, nós não temos os livros de registros paroquiais de terra para Mato Grosso. Os livros da igreja. Não temos. Nós temos um ou outro fragmento, né, desses documentos, mas não temos como para outras capitanias que nós podemos de fato encontrar. E aí o que acontece? Com a lei de terras, que nós vamos ter em 1850, quando se cria o Instituto de Terras em Mato Grosso, ele então vai buscar onde as informações? Nos cartórios. Se você observar os livros que nós vamos ter de registro no próprio Intermate, você vai observar que eram feito o quê? Um registro de busca que foi feito nos cartórios. E aí eles fizeram busca nos cartórios aqui para Mato Grosso. Nós vamos ter em Alto Paraguai, nós vamos ter nos cartórios de Cáceres, nós vamos ter no cartório de Vila Bela. Vila Bela é engraçado, porque é uma documentação... Vila Bela tem uma característica, né? Que muita parte do que era a produção de Vila Bela, ela acaba sendo perdida, né? E aí a gente entraria aqui numa discussão histórica, né? Sobre por que os portugueses saíram, o que virou da administração. Exato, da administração. Aí a professora Maria Luz Bandeira fala que os negros sumiram aqui e fizeram um quilombo. Aí falou, isso é nada em memória portuguesa, serve pra Exato. mim, inventaram Aí a cidade, que virou um quilombo urbano, né?
E aí nós temos uma outra discussão. Mas e é aí... uma janela dentro de um número de janelas que nós abrimos aqui. Isso. Que é complexo e merecia alguns podcasts. Outro, Mas eu acho quer que dizer outro, né? Os que a gente... cartórios, né, Wanda? Então foi buscar lá nesses registros paroquiais ou Na verdade, nas assim, registros como portugueses para constituir o... com a legislação de terras, Mapa fundiário. tinha que se, na verdade, apresentar as informações. Quem tinha que teria validar. Tinha que Validar apresentar sua um terra. papel. Apresentar e validar a sua terra. Aonde normalmente se buscaria? Seria nos registros paroquiais, que nós vamos ter. E também, é lógico, nas cartas antigas de Sesmarias. Só que para Mato Grosso, o Instituto de Terras, quando ele nasce, as informações e os livros de registro, se não me engano, acho que no Intermate são 2 ou 3 livros, que tem os registros que eram feitos aonde? Foram buscar nos cartórios. Quais eram as informações de registro que se tem no cartório? Por exemplo, no Arquivo Público do Estado, nós temos o livro de 1808, que é um livro de registros de imóveis, de terras. Então, tem várias informações. Mas é ali que você busca as posses. Os títulos os registros de informação que o Estado busca, ele busca na base cartorial. Então, ele vai buscar Mato Grosso do Sul, Coxim, Corumbá, né, para poder ter uma base, né? E aí vem de Virgílio, que faz essa busca, ele que vai, né? O Pedro Gardés também, que um dos presidentes. Como o presidente do Instituto de Terra. Exato. Eles Tentando organizar essa confusão. essa Aí confusão. já é república, né? Não, nós vamos ter... nós vamos ter antes. No Império, do Império, depois República, porque em 1891, que eles vão buscar, de fato, organizar essa base territorial. Oficialmente, foi constituído. Que ano que foi o Instituto de Terra? 75. Mas antes existia uma instituição que cuidava disso, né? O Laelder sabe bem, você é Eu- doutor nisso aí. Não. Agora vai ser entrar para matar essa bola aí. Não. Eu fiz um trabalho aqui, Eu faço li, a eu questão gosto. de registrar mapa da Usucapião em Mato Grosso com base nas certidões para fins do Capião. Que é um trabalho uma capacitação que nós fizemos junto ao FMT, lá o professor Diogo, a professora Gisele. Então, o que eu fiz? Eu peguei um levantamento, isso aqui em breve a UFMT vai publicar, fiz um levantamento, as certidões, elas foram criadas para fazer uso capião. Então, nós estamos colocando aqui posse. E tecnologia, que seria o georreferenciamento. Quando você faz o levantamento, eu peguei, olha, das 431 certidões, eu peguei título de 1892 até o Intermate. Sensacional. E o Então, momento mais... Só a parte, em 1892, o governo de Mato Grosso estava emitindo Exatamente, títulos de propriedade. Sim, Oficialmente pelo Estado. sim. Ok, Sim. só De um forma pouquinho. registrada dentro dos arquivos. Ok. Então, a informação é público. É documento público. Público. E quando eu fiz a tabela, é incrível que sabe aonde que teve mais problemas? Foi no ano de 1960, antes do Intermate e durante o período do DTC. Sim. O Departamento, DTC foi a partir de quando? 1960. Cara, eu não acredito que antes não tinha ninguém tentando organizar esse pardieiro. Porque Até que... esse pardieiro é bom, né? Não, Você pardieiro não Suelme. usa a palavra. Tá. O pardieiro, você sabe que é o pardieiro? sim. Você sabe, Oda? Não, você vai, sabe que é professor, o vai lá. Não, não vou Não, falar. não. o pardieiro. Tá, mas O eu pardieiro. acho que isso a gente precisa pensar, porque antes nós vamos ter... Quando nós pensamos no Brasil, em 1850, com a Lei de Terras, a gente tem uma discussão no país de uma reorganização da base fundiária. Então, essa 1850 bagunça... é o marco de direito, né? Exato, essa bagunça não era uma questão só aqui para Mato Grosso. E aí, Não, Brasil. para o Brasil. E aí, por isso, quando o Mato Grosso, então, qual era a forma de tentar regularizar isso? Vamos buscar as informações que tem no cartório, que são, em tese, as mais confiáveis. E aí nós vamos pegar o quê? Os cartórios mais antigos e fazer esses registros. Por isso que é importante, né? Se nós, eu penso que uma das informações que seria muito, muito interessante era que, de fato, a gente conseguisse ter acesso à base, né, e aos registros fundiários, por exemplo, do século XIX, desse período. Porque nós temos, por exemplo, o Intermate compilações, né, das informações. E quando Virgílio faz essas compilações e ele pede, né, e aí é o momento que ele escreve, por exemplo, um livro importante, que é Questões de Terra em Mato Grosso, que é o momento em que ele busca entender como era essa questão de terras. Ele faz o primeiro mapeamento de sesmarias, que ele encontra 805 sesmarias
né, no livro de História de Mato Grosso, que ele diz que nós vamos ter 805 sesmarias que são concedidas, e aonde ele busca essas informações? A partir das concessões, lógico, da documentação que se tem no arquivo e no instituto, mas também das informações que vêm dos cartórios. Então, é importante entender que essa primeira base territorial, que com a Lei de Terras de Mato Grosso depois vai ser constituída, vem dessas informações, porque o Estado não tinha uma organização. Né? Mas ele o Instituto de Terra precisava organizar essa informação. Eu não acho que é muito hermético isso. O Estado tinha uma forma muito rudimentar de controle disso, mas a inexistência sempre houve, desde a Sesmaria, tentativa de ocupação, de tentar escrever esse território em documentos públicos, né? Sempre houve esse esforço, né? De alguma maneira, pelo Estado português, depois em 1850 a Lei de Terra. Tudo isso vai instituindo regramentos sobre a apropriação de terras. Isso, lógico, vai criando burocracia, documentos, processos de autorização, para tentar disciplinar. Lógico que foge isso, porque a ocupação é muito maior que isso. Mas, quando eu digo nesse sentido, eu não estou dizendo, é lógico, como algo fechado. Mas é preciso entender, Swami, que quando nós pensamos na Lei de Terras para o Brasil e da Lei de Terras para Mato Grosso, nós temos que entender que, desde que se terminou Sesmarias até quando se consegue, de fato, aprovar a Lei de Terras, a gente tem várias formas de registro. Era a igreja que registrava, eram as terras que não eram registradas. Só isso que eu Sim, era uma questão, por exemplo, a gente usa, e é muito comum as pessoas buscarem informação, dizerem, as terras que foram doadas de Sesmarias, eu vou buscar aí a partir de 1840. Sim. Em 40 não eram Sesmarias. A terra foi doada, mas não é Sesmarias. Mas você encontra, muitas vezes, nos inventários ou em registro, entendendo-se que se era Sesmarias. Não seria a denominação do lugar? Nem sempre. Por quê? Porque como nós tivemos... Sim, às vezes pode ser. Em alguns casos, sim. Mas quando nós temos a partir de 1822 até 1850, o que nós temos? Nós não temos uma ordenação jurídica. Então, a forma de conceder, quem se concedia e de posse dessas terras, elas não tinham, estavam ali se regulando, mas não existia uma norma geral para todas as províncias. E aí, é nesse sentido que eu disse, que por mais que o Estado, né, ele não tinha um registro conciso. E quando eu digo que para Mato Grosso nós temos alguns fragmentos do que diz respeito, por exemplo, à igreja, diferente de outros lugares, nós não temos os livros de registros da igreja. Nós temos no arquivo público alguns fragmentos e também os fragmentos dos primeiros livros que se registravam, né, que se buscavam dizendo, olha, essas são terras, posse, por exemplo, da região de Brotas, né, que hoje que a gente está indo aqui na região da Guia. Então, nós vamos encontrar informações dessas pessoas que tinham essas posses, mas não de forma sistematizada. E por isso que a figura dos cartórios, que é lógico que por mais que sejam privados, eles estavam, se a gente pegar historicamente a figura dos cartórios, eles estavam atrelados ali à figura do Estado. Então, a busca de construir uma base confiável, né, era a partir, então, dessas informações que estavam no cartório. Eu entendo que é o que parte desse princípio, quem vai estar ali na frente para fazer essa organização. E é bom frisar também que cartório é um serviço público delegado. Exatamente. Então, é o Estado ali que é um delegado. Mas não se esqueça que uma parte sobre o serviço público delegado, que as famílias tradicionais dessas capitanias se apropriaram do serviço notarial por muito tempo. Eram possessões quase que hereditárias. O cartório, recentemente, que passou por um concurso. Mas era como vamos dizer isso, espólio familiar. Você sabe qual que é o motivo disso? Quando que foi feito o concurso? Não, só para a gente ter 1988. 88. O primeiro concurso? Não. O concurso eram anteriores. Mas o que acontecia? Antes de 88, teve uma lei em 82 que quem estivesse como substituto do cartorário, do registrador, do tabelião, ele tinha o direito de... Consuetudinário, vou usar essa expressão bastante sociológica, consuetudinário, de costume. Absurdo isso. Ele poderia. Então, o que aconteceu? Esses cartórios, aí passou essa ideia, que era... Mas por quê? Porque
passava no concurso, eu colocava minha filha, meu filho, ou minha mulher, que era pessoa de confiança, para meu substituto. Eu morria. Capitania hereditária. E aí, vai embora. Então, veio a Constituição e barrou isso. Isso em 88, mas ele é efetivamente Mato Grosso, quando que houve o concurso que abriu efetivamente? Não, o concurso de Mato Grosso teve nos anos 2000, início de 2000, Ok, 90. tudo bem. Teve, Quando mas que assim, foi para a Câmara da República, senhor? É uma bizarrice, né? Pensar isso para esse país. Nós demoramos tanto tempo para tornar civil, de fato, público, republicano, os cartórios. Então, isso aí deu uma sobrevivência ao processo colonizatório, aos costumes patrimonialistas, por muito mais tempo. Então, por mais que ele normatizou isso, foi um absurdo demorar tanto tempo para que os cartórios fossem efetivamente de domínio, de interesse público, sob controle e escrutínio, sei lá, de controle e regulação. Não, e deixa bem claro aqui também que os cartórios, depois que vieram no Brasil inteiro, não só Mato Grosso, no Brasil inteiro, quando vieram a questão dos concursos, vieram profissionais de alto gabarito. No Brasil inteiro, tá? Muito Brasil bem, fez inteiro. esse destaque, senão vai falar... Não é aqui, é o Brasil Isso inteiro. é um problema do Brasil, mas tem lugares que vieram mais... Muito antes. Eu não vou falar aqui o município, mas é o estado de Goiás, onde esse processo. uma pessoa, um amigo do rei, na época do governador, faleceu e para a viúva cuidar dos filhos, olha, esse cartório aqui fica com você. Então, os próprios profissionais dos cartórios, eles debatem isso. Por quê? Porque é uma pecha que caiu neles. Sim. Então lá, o dono do cartório. É uma coisa mais absurda. O dono do cartório é fulano e tal. Ele é forte. É feio. Mas é feio falar dono. Não é dono nada. Dono é o Estado. Né? Mas, como você falou, Isso. E então essa questão. Tem um adendo também que eu acho que é interessante falar dos cartórios, já que nós estamos falando da busca das informações O dos segundo cartórios. episódio vai ter os cartórios aqui, viu? Vai Então, debater. vamos E lá. o terceiro vai ser todo mundo junto. Ah, que bom. Vamos lá. Mas é interessante pensar o seguinte, que eu acho que desde Virgílio, e ele já dizia, já apontava essas questões, por exemplo, como os cartórios aqui, os antigos, eles gostam de pegar fogo. Brasil inteiro. Né? Sim, mas e aí quando nós, no Brasil todo, e como isso influencia na política de terra? E se a gente for pensar aqui, por exemplo, para Mato Grosso, boa parte dos livros de concessões de Sesmarias, do qual nós temos acesso, possivelmente foi atingidos pelo incêndio da Câmara de Cuiabá, em 18. Logo depois, se nós pegarmos, por exemplo, os cartórios, vamos pegar os cartórios aí de Santo Antônio, Alto Paraguai, Poconé, Cáceres, quase todos tiveram algum episódio sinistro e de perca da informação. E aí que isso entra numa questão que nós perdemos, e aí quando se discute tecnicamente a questão de uma cadeia dominial, como é que você vai fazer uma cadeia dominial, sendo que se as informações foram perdidas? Isso é um problema estrutural. E não é problema quem está ocupando. Não. E não é problema quem está ocupando. Mas só queria fazer um adendo que Luiz Carlos Prestes, quando passava na coluna Prestes, fez isso aqui em Barra do Bugre, eles põem fogo no cartório. Para tirar o direito de posse de todo mundo sobre as terras, para eles poderem invadir o que bem entender, sem ter nenhum tipo de ilegalidade. Entendeu a metáfora? O português vem colocando os nomes e vem outro queimando. Queimando tudo para abrir a completa anarquia, né? Aí você cria uma insegurança jurídica absurda, né? Eu imagino que ser cartorário em Mato Grosso não seja um exercício tão pacífico e glamouroso como as pessoas acham. Porque lidar com legitimações e emissão de documentos de propriedades num mundo tão incerto de segurança jurídica e dominial, que ela bem falou, como é que você vai emitir documentos públicos com uma concessão? É um mundo de insegurança. E aí eu voltaria ao desdobramento desse grande problema da insegurança. Em função disso, até hoje Vila Bela não tem seus tipos de propriedades urbanas reconhecidos. Que é uma injustiça racial a um povo que foi abandonado lá pela colônia portuguesa. Os negros retomaram a cidade. Vila Maria do Paraguai, que é Cáceres, tem problema de registro até hoje. Porque aí o cara fala, não, eu não vou emitir o documento, porque não deixaram nada aqui, etc, etc. Bora, mas o casarão está lá há 200 anos. Aqui em Cuiabá, o prédio da Prefeitura de Cuiabá não tem
de primeira mão para você, não tem escritura. O prédio da prefeitura, que era o Palácio Alencar do governo, não tem escritura. Não sei se resolveu, mas não tinha até ontem. Que era o cartão postal da modernidade. Então você começa por aí. Então você pegar o centro histórico de Cuiabá, está cheio. O arquivo tem, Wanda? Tem. Muito perigo nessa pergunta. Então, essa missão de organizar essa gambiarra fundiária brasileira por parte dos registradores públicos é um desafio que merece o nosso respeito em função de que eles acessaram esses lugares via do concurso público, mas que este risco da ilegalidade não sirva para fazer injustiça com as pessoas, porque é muito conveniente, às vezes, emitir um título para um barão do agronegócio e se sentir inseguro, emitir um título para um remanescente escravo negro num quilombo, um remanescente de escravo negro que está lá em Vila Bela, que dança a festa do Congo. Então nós precisamos pensar no nosso papel social que precisa ser desenvolvido por essas instituições públicas chamadas cartórias, que tem que ter uma gama de responsabilidade e de justiça social como fundamento constitucional. Não estou pedindo, isso aqui não é caridade, é de obrigação constitucional, da finalidade do interesse público que precisa ser cumprido. Então, a gente tem belíssimos exemplos, podemos citar aqui Rondonópolis, com a Maria Aparecida, que tem um trabalho belíssimo, o nosso amigo Arimatea, um trabalho belíssimo em Campo Novo. Bruno Becker. Bruno Becker. Eu ficaria aqui, mas esses três, para mim, são matriciais, que eu conheço e reconheço o que a doutora Bianchini fez, a Maria Aparecida em Pochorel. Ele pegou os bairros mais pobres e foi considerando o POSC junto com a prefeitura, emitindo títulos definitivos. E também falta o princípio da coragem. Porque não adianta, você deu um exemplo, é o princípio da coragem. Aqui tem um registrador que fala que está precisando fazer o princípio da coragem. Porque é muito cômodo ficar do outro lado do balcão. Eu recebo lá, isso em todos os serviços públicos, estou falando aqui. Sim, sim. É no arquivo, é lá no Itamate, em qualquer lugar. Então, você tem que ter o princípio da coragem. Quando você começa a olhar, aquela pessoa que está do outro lado do balcão poderia ser você. Ah, não, mas eu não quero me ver ali não, porque eu já estou aqui, tá? Então pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho. Então você imagina a emoção sua de entregar título com o Erivelto lá pelo Intermate nos caras que ganharam a Coab de 1984. Pessoas com 70, 75, 80 anos, que não conseguiram ter em definitiva a propriedade do seu próprio bem. Então ele é seu por tradição, costume, mas não é por direito. Isso gera uma insegurança na hora de absurda. dormir. Não é só insegurança, exclusão social, porque a pessoa não pode usar aquele bem para financiar um banco, para comprar uma coisa, para vender. Quando ele vende, o cara que opera no mercado imobiliário fala, não, é 30% mais barato, você não tem escritura. Quem vai comprar esse contrato de gaveta? E se a gente for toda a área não documentada é 30%. 30% a menos. Então você chega pro cara, entrega a casa que já é dele há 30 anos, ele chora desesperado por causa do pedaço de papel. A força disso é transformadora. Eu fiz isso em Cuiabá. A política de terras de regularização fundiária em Cuiabá, quem revolucionou ela está aqui conversando contigo. Foi secretário de habitação. Isso, ser arrogante, mas em 1984 era a lei que definia o uso de solos de Cuiabá. Eu mudei esta lei quando era secretário. Eu falei, não, vou mudar essa lei para entregar a escritura. Já entregou mais de 30 mil. O prefeito à época era o Mauro Mendes. Foi uma ação concreta da nossa Secretaria Municipal de Cidades. Isso aí transformou. O que ninguém queria fazer, regularização fundiária, agora virou a coisa mais banal e fácil. Nem a lei, nem o Estatuto da Cidade tinha definido ainda. Quando a gente criou essa normativa, pensando que a gente precisava reconhecer quem estava sob o domínio dos solos. Básicos e possidente português. Então, quando quer, faz. E quem não quer, fica achando desculpa. Me desculpa. É mais fácil, né? Sirva de provocação para todo mundo que está assistindo. Eu fiz um podcast com o Bruno Cono, presidente do Instituto de Terras do Pará. Eu ousei falei assim, Bruno, daqui a algum tempo vai ser rápido. Entregar título vai ser normal. Vai chegar. Porque é o que eu falo do quarteto. O título é o terceiro. O maior, que envolve muito maior, é muito mais dinâmico, que é o desenvolvimento socioeconômico. Sim. Então, entregar título é uma obrigação mínima. É a obrigação mínima que você tem que fazer. Sim. Agora, se eu não enfrentar, igual você falou lá em Pochorel, teve um exemplo, se eu não enfrentar os problemas, trazer Mato Grosso, é bom registrar aqui, porque vai ter gente nos assistindo, nos ouvindo aqui. Que vai ficar Mato Grosso tem, por exemplo, a Comissão de Regularização Fundiária e de Registros Públicos.
Ela é de 2013, 2012 ou 2013, me falha a memória. Acho que 2013. Essa comissão, o modelo deu tão certo, e lá está, Ministério Público, Casa Civil, Assembleia, INCRA, Intermate, uma associação dos geomensores. E é o seguinte, chega lá, PGE, está todo mundo lá. Os problemas vão para lá e lá se tratam e lá se organiza, mas cada um no seu quadrado. O Bruno Becker, na época, Maria Aparecida participou, o Arimaté, colocou isso e dividiu para a pirâmide e trouxe para os municípios, no âmbito municipal. Então, quer dizer, você tira aquela questão... E está rodando? Roda. É uma maravilha. Só uma parte. Isso é um case de Mato Grosso para Sim. o Brasil. Tá? Um case. O que é um case? É uma referência de boas práticas de administração pública que o Brasil copia. E a turma só falando que aqui é a turma da bala e da Bíblia. Não. Aqui tem várias experiências louváveis que são fruto de intelectuais, de gente como você, como o doutor Arimaté, que é um cara brilhante, está hoje na Associação Nacional. Né? Ele é vice-presidente do Instituto Registrador de Imóveis do Brasil. Aí, amém para ele. É sensacional, brilhante. A Maria Aparecida é brilhante. Você, Patrícia, dessa geração do Intermate, do INCRA. Do INCRA, temos exército do INCRA lá, solução, embora pequeno, mas forte. Solução maravilhosa. Vamos sentar todo mundo na mesa e destravar esse trem. Tem até o FUNAI está nessa confusão. Sim. Tem que estar, porque confronta. Então, o tanto de... O Brasil nós passamos 300 anos para saber que a gente pode sentar na mesa e resolver nossos problemas. Eu acho que esse é um grande problema brasileiro. Eu posso ter divergências, mas não sou seu inimigo. Vamos vencer aqui no debate, no voto, no diálogo. Eu acho que é um exemplo para que outras soluções que o Brasil precisa ter em relação ao seu futuro, aos seus problemas imediatos. Né? Por que não sentar todo mundo e vamos ver o que é? Vou dar outro exemplo aqui, Wanda, até trazer depois o assunto para César Maria. O Arimaté, voltando aqui... E eu participei disso, tá? Conste em ata. Sim, eu participei dessa construção aí, tá? Sim. Que conste em ata. Wanda também. O Sueli, quando estava como secretário, ele tinha um conselho estadual. De desenvolvimento agrário sustentável. E aí foi convidado lá, que eu mandar um abraço para o Ademir foi para lá, o Pedrão, que é colega nosso lá, foi para lá. No primeiro momento, choque. Olha aqui que o Sueli está fazendo, né? Mas o que faz? Fazia pensar como um todo. Não é só... Voltando um pouquinho para César Maria e agricultura. Sim. O que é hoje o projeto? Acabou. 76 milhões de reais de recursos internacionais. Pela primeira vez na COP de Paris, já que você puxou minha língua, na França, que ano foi aquilo? 17, 18, 19, por ali, na COP 21, todo o recurso que vinha para o Brasil, para Mato Grosso, era comando e controle. Sabe o que é comando e controle? Repressão a crimes ambientais. A SEMA pegava o dinheiro e sentava em cima. Para fazer o quê? Satélite para cá, carro para cá, polícia para lá, bala para lá, tiro para cá, escambau, prende para cá, colete para não sei o quê, barco para não sei o quê, combustível para não sei o quê. O dinheiro era isso. Ela falou, mas peraí, cara, que esse ano está servindo para promover o desenvolvimento social sustentável. Nós precisamos pôr uma agenda diferente aí. Nós fomos pôr a agricultura familiar. Se esses caras querem que cuidem da Amazônia, nós temos que cuidar dos povos da Amazônia. Os pequenos produtores estão mais de 700 assentamentos dentro desse estado, que não foram eles que foram colocados, era a política do Brasil, de ocupação do Brasil. E esses caras estão lá na Amazônia, veio para cá, deram uma motosserra para ele, falou, abre lá e toca o pau. Aí vieram e prenderam esses caras e disseram, não, você não devia ter cortado nada. Eu digo, mas era assim que me colocaram aqui, o próprio Estado brasileiro. Eu ouvi milhares de pessoas dizendo isso. Aí o que deram para compensar? Nada, embargaram a área dele. Disseram, não, você não pode, a mentalidade do cara, a mentalidade de abrir a Amazônia. Aí, de repente, a agenda internacional mudou, não. Agora, quem abrir é crime. Está tudo certo, mudou o mundo, mudou a maturidade, mudou a consciência ambiental, está tudo certo. A agenda do clima no planeta, tudo certo. Mas eu quero saber o que vocês vão dar para compensar esse prejuízo que deram na vida das pessoas. A gente precisa reparar e reverter essa roda. Aí nós levamos para a COP da França o PCI, preservar, conservar e incluir. O I era para ser PCAF, PCAF. Aí era para ser agricultura familiar. Eu queria pôr a F. Por que eu não pus a F? Aí a Peterlin falou, não, só vamos pensar o I de inclusão, porque tem os índios também e tem as populações tradicionais. Sim. Né? Mas eu queria afirmar de que Mato Grosso tem agricultura familiar. A partir daí, você desenvolveu lá dentro, você estava nesse debate, vocês trouxeram, nós construímos um projeto, você, Patrícia, principalmente vocês e o pessoal da NUDEG,
uma proposta de financiamento para a regularização fundiária. É o Fundo Amazônia com o programa Terra Limpa, que hoje é maravilhoso, tem mais de 76 milhões de reais, que vem de ajuda internacional, porque lá em Paris eles entenderam que não adianta só ficar reprimindo os outros, tem que ajudar a desenvolver as populações tradicionais, e principalmente aqueles que estão lá na Amazônia e os agricultores familiares. Hoje nós temos agroindústria sendo financiada, eu acompanho tudo isso. Tá? Assistência técnica para pequenos produtores, a gente virou essa chave. Hoje, já na agenda internacional do planeta, quando se discutir desenvolvimento da Amazônia e Mato Grosso, vai ter que discutir agricultura familiar. Fomos nós que construímos essa agenda. Fomos nós que levamos para lá. E regularização fundiária. Suelmi, você tem ideia, né? Quando você vem, eu ia entrar nesse assunto, você já antecipou. Nós estamos falando de um fundo... Mas apanhamos nas costas. Não. Levamos sopa de tudo. Apanhou, ficou no sol, parecia um lagarto lá para ver se esfriava o corpo. Tudo. Você foi lá para Brasília lá e ficou lá ganhando chá de cadeira e os caras não queriam assinar o troço, né? Foi. E foi um processo que eu acho que é interessante, que a gente começou a construir em 2016, né? Foi antes, teve coisa antes do PMS exato. Aí em 2016 que a gente conseguiu consolidar de fato, que eu me lembro que eu me encantei por esse projeto do Terra Limpo e foi quando eu comecei a entrar e participar das discussões a partir da documentação, da organização do acervo fundiário do Intermate. Isso tá foi justamente dentro... Exato. Sigadoc era... Sigadoc, para quem não conhece, foi uma ideia do... que nasceu de uma ação do Terra Limpo. Foi uma ação foi uma das ações do Terra Limpo. Que foi tão bom que o governador falou, não, isso que vai para o estado inteiro, não é isso? Não tá, né? Então, foi uma discussão que nós começamos exatamente junto com o apoio do Terra Limpo. Boa, né? E toda essa discussão de organizar justamente os documentos e os acervos para garantir, de fato, que se tem uma construção de uma base territorial que garante a legitimidade desses pequenos produtores, dos assentamentos e, principalmente, é interessante, convergindo com a documentação do INCRA e havendo uma integração, porque quando nós pensamos na organização dos acervos, não foi uma organização do acervo do Intermate, mas uma organização do acervo do Estado de Mato Grosso. Do Estado. E aí que eu lembro que eu me encantei muito por esse projeto, justamente no momento quando nós tivemos uma formação em que ele mostrava a importância social que esse projeto, que esse trabalho do Terra Limpo garante para que, de fato, nós tenhamos, né, um reconhecimento desses assentamentos, desses produtores e quanto isso vai fomentar e melhorar, né, as condições de vida desses assentamentos. Eu lembro que eu saí encantada na época, até conversei com o Hilário, que também lá do arquivo que participa junto com esse projeto, como é que isso era bonito. E isso me motivou a estar nesse projeto e organizando. E aí eu lembro que nós... A base cadastral. A base cadastral, porque aí a ideia que se digitaliza todos os documentos, que se integre essas informações para que na base de cadastro isso se faça de forma mais rápida e mais ágil com a documentação que existe. Justa e mais transparente, por favor. Sem dúvida. É só velocidade. A transparência. Vamos trazer aqui para o Terra Limpa o assunto. Para quem está acompanhando aqui sobre onde nós estamos chegando, né? O Terra Limpa, por exemplo, é o bioma Amazônia. Então, exatamente. Foram 88 municípios, não são todos do bioma, mas vieram uns, por exemplo, Rosário Oeste, porque só lá do Intermate são 26 assentamentos. Então, esse projeto abarcou que dali fazer a regularização, mas no bioma Amazônia. O que aconteceu? Hoje nós temos no site do Estado, do Intermate aqui, entro lá, você verifica quais são os valores que foram gastos, quais são os projetos, e tem aqui também o que eu tenho de título emitido e o que eu tenho de área. Ninguém tem isso. É público, está aqui. Sim. Isso é uma coisa, Suelmi, que é interessante, que não pode se perder, porque senão o mesmo do incêndio em cartório de registro, se isso aqui dá um delay lá, acabou. Então, é uma coisa tão boa, e aqui eu faço questão de propagar, porque é público. A gente tem que colocar isso. Aí que é onde os pesquisadores vão ver quantos municípios, quais são os assentamentos para o município, está tudo aqui. Mas, Helder, é interessante, né? Eu tenho uma história já com essa regularização fundiária. Tem. Eu acho que para o Estado mais guinado por causa dos assuntos fundiários, mais do que da agricultura familiar. Quando eu cheguei lá, eu falei, poxa, agora o que eu vou fazer aqui, né, cara? Eu digo, eu vou ter que mexer com alguma coisa. Eu falei, o que é básico na vida da pessoa? Sem título não é nada, a terra não é dele. Deixa eu fazer um registro?
Aí, constar em ata? E o Intermate estava ligado, depois tiraram o Intermate de mim. Quando foi a falando, não, mudança de governo para Petards 2015, nós fizemos um programa, olha só como é que são as coisas, e até hoje é usado para resposta junto ao BNDES, junto ao Fundo Amazônia. Aqueles 100 dias de governo, foi feito, que Vossa Excelência era o secretário, nós ficamos lá, que aí nós colocamos todo mundo junto. E se não tivesse feito aquele documento, muita gente se aposentou do próprio Intermate e CEAF também. Tinha se perdido. Agora eu quero trazer do bioma para a Baixada. Só queria fazer um registro aqui. Depois disso, o Estado avançou muito, tá? Não é ninguém dono de ninguém, não tem ninguém melhor que ninguém. A gestão atual do Intermate Serafim, vocês lá estão fazendo um trabalho esplêndido, avançou muito, muito, muito. Do órgão do Intermate, que passou por momentos de insegurança completa, operações policiais, uma atrás da outra. Você lembra disso? Precisamos resgatar isso. Que era um caos, que vivia aquilo ali sob suspeita absoluta. Desse tempo para cá, nós temos vivido um respeito completo, porque as instituições hoje têm profissionais que tocam ela, blindam ela, de uma forma que hoje, nós estamos praticamente há 8 anos, vamos dizer, isso é uma operação, uma denúncia. Na verdade, assim, aí vem a questão do servidor público e concurso. O concurso de 10 anos, eu estou 10 anos. Então, começa a dividir, começa a blindagem. Mas começou a culpar cargos de direção estratégica. Então, imagina, 300 anos de história, a gente foi chegar só 10 anos atrás num concurso que garantiu que a instituição pudesse ter profissionais qualificados. E eu tenho o maior orgulho dos funcionários. Conheci todos do Intermate, são pessoas maravilhosas, qualificadas. Você conheceu o Júlio lá, o senhor Júlio? O senhor Júlio? Lá da antiga? Não, o Júlio que está hoje lá. Lembra dele? Não estou lembrando direito. Vai lembrar. Mas, enfim, eu sei que é o Júlio. Você lembra legal. Então, assim, é preciso lembrar isso, que nós era picada com... Então, ninguém queria falar de regularização fundiária. Aí, repete. Hoje nós temos um podcast aqui ensinando boas práticas de regularização fundiária para o Brasil. Quer dizer, é uma mudança conceitual do ponto de vista jurídico e político, que passa por uma grande luta e empenho nosso em tornar os documentos transparentes. É da Wanda que fez doutorado pesquisando Sesmaria, ela já publicou esse material dela até em Portugal. Eu nunca fui em Portugal. A Wanda já foi publicar o trabalho dela, não é porque eu não quis. Né? Eu estou dizendo a oportunidade que ela teve de fazer algo grande pelo país. Então, o trabalho dela hoje é referência para discutir política de ocupação de terra no Brasil Colônia. Brasil Colônia, na América Portuguesa. Então, são iniciativas que vão dando visibilidade, importância, relevância, seu trabalho de pesquisa e de muitos outros, que chegamos a esse ponto aí de não temos tudo resolvido, mas nós estamos num ambiente muito mais paz do que se teve no passado. Paz no campo, paz rural. Principalmente de política, diálogo, né? De políticas. Tribunal de Justiça tem uma corregedoria maravilhosa, né? Acho que o exemplo dessa comissão que nós estávamos falando, o meu trabalho acaba sendo justamente reconhecido a partir dessa comissão. Sim. Né? Justamente com a doutora Maria Ortiz, com a doutora Maria Aparecida, você não vai lembrar você vai lembrar do compromisso meu com você, com Maria Ortiz. Não, depois nós vamos conversar sobre isso. Depois disso. Isso em off. É o livro dela. É o livro dela. Não, vamos conseguir ali publicar. Bastidores, nisso. Mas eu entendo que é importante, né? Você fazer esse link entre o que nós temos no passado, como é que essa Constituição, e hoje, como é que isso representa, como é que isso, né, se configura quando nós estamos discutindo, né, numa base fundiária do Estado, né? Quando o Selmi busca hoje, olha, a importância do papel dele enquanto, né, é alguém que estava à frente, enquanto gestor, para essa questão, é pensar como é que um trabalho histórico, como é que é a questão dos documentos, como é que é o papel do arquivo público enquanto guarda dessas informações e disponibilização delas para a sociedade como um todo, mas também para garantir o acesso da transparência na sociedade, mas também, por exemplo, para garantir o acesso aos advogados, aos cartorários e ter essa informação organizada. Defensoria pública. Sim, eu acho que é importante. Hoje, e uma questão que é importante, né? Comissão estadual. É importante, por exemplo, toda a nossa documentação de Sesmarias está disponível na internet para pesquisa. Esses dias, quando me ligaram, eu quero ter acesso a uma documentação de Sesmarias. Bom, você pode entrar aqui nesse link, está toda... No Atom está toda disponibilizada. Eu lanço aqui um desafio. Será que essa publicidade deu algum conflito agrário? Eu acho que não.
Eu acho que o conflito agrário, da questão de ser transparente, tem alguns detalhes, algumas nuances. Eu não posso colocar para qualquer um. Aí que eu falo, mas qualquer um o quê? É qualquer um mesmo, porque quem não tem o conhecimento pode deturpar a informação. Fato. Então, se eu vejo que a sua área lá, que você planta soja, mas tem uma área devoluta, se eu pego um movimento com más intenções, não estou falando aqui o A ou B, não, mas uma pessoa com má intenção, ó, vamos lá, vamos invadir. Então, você já vai estar... Mas o maior desafio, quando eu assumi, era desideologizar isso. Olha que palavra. Eu não consigo falar a segunda vez. Desideologizar a história. Vem falar assim, mexer com a regulação fundiária é coisa de movimento social, de não sei o quê. Negativo. Não. É de obrigação de interesse É de políticas públicas. De democracia. Então, o processo de reconhecimento, titulação dos chãos urbanos e dos chãos rurais é uma obrigação da democracia e da República Brasileira. Nós estamos falando de processo civilizacional. Não estamos falando de nada, de bandeira ideológica, não. Nós estamos falando de valores da civilização, da Revolução Francesa, né? De igualdade, princípio de fraternidade. Enfim, nós estamos falando de valores civilizatórios. Não podemos nunca pensar que Mato Grosso não é a terra do 44, enquanto nós não tivermos resolver o problema dos chãos, que é o básico, é a garantia da legalidade do arcabouço todo produtivo. Nós não podemos viver em segurança. Depois que soltou o arcabouço fundiário, o agronegócio decolou. E eu entendo. Então, ele cumpriu um papel fundamental nesse grande Mato Grosso gigante, capital do agro, Califórnia brasileira, essa conversa toda, tem uma contribuição na questão da regularização fundiária, na garantia jurídica, porque o cara não planta se ele não tiver como garantia da terra no banco. E quanto a essa questão... Okay? Justiça seja feita. Sim. E quanto a essa questão dos documentos não estarem, a gente precisa considerar a lei de acesso à informação. E eu entendo que quanto mais nós temos uma documentação aberta, uma documentação que pode ser pesquisada, nós desmistificando aquela ideia de que, olha, o Estado esconde informação, o Estado não está garantindo o acesso. E quando nós estamos pensando, né, exatamente, é democratizar o acesso à documentação, é democratizar as informações para que as pessoas possam, de fato, ter o olhar sobre aquele objeto. Porque quanto mais não se disponibiliza, a ideia é que se cria todo um mito a respeito de que existe uma quantidade enorme de terras, por exemplo, devolutas, que o Estado não faz titulação, que ele não está, de fato, atendendo a população no seu bem maior. Como chama isso? Esbulho possessório? Isso. Eu sou bom de direito. Esbulho processório. É um monte de gente que diz que é dono de um lugar só. Exato. Então, quando nós disponibilizamos, e a ideia que eu entendo que de trabalhar para que toda essa documentação esteja disponível, nós garantimos que os conflitos possivelmente sejam menores, no meu ponto de vista, porque as pessoas vão ter acesso àquela informação. Então, é possível sentar na mesa e discutir do ponto de vista da documentação existente. Enquanto isso não está público, o que isso gera? Não, olha, né, gera uma dúvida, gera uma margem, né? Uma insegurança. E uma injustiça. Também. Né? Enquanto isso está ali posto, eu entendo que isso facilita e nós garantimos a lei maior, que é o de acesso. Né? A lei de acesso à informação, ela diz o quê? O princípio é que toda a documentação esteja aberta. Não é o princípio de que ela de não garantir o acesso. É muito pelo contrário, ela tem que garantir o acesso. A restrição, né, é que na verdade, um olhar como isso vai acontecer. Tecnicamente. Ajuizados. É porque assim, na verdade, o que acontece? A discussão hoje, não é de hoje, há algum tempo, no mundo, é cadastro. É a grande briga entre cadastro e registro jurídico. Então, aqui eu faço até uma crítica para o governo do Estado, que nós não temos uma pessoa pensando na governança de terras. Nós estamos pensando em entrega de títulos. Eu tenho que ter um ordenamento territorial. O Estado tem que saber literalmente o que ele tem. Agora, vai acontecer isso do dia para a noite? Nunca, não vai acontecer. Nós não vamos saber onde é que tem terras públicas, onde são nós temos muita coisa. O Intermate, por exemplo, aqui é público, o que eu falo é público.
é quem é o responsável da cartografia no Brasil, no estado. Sim. Então já tem lá as terras indígenas, já tem os assentamentos, é público. O negócio é que hoje a gente tem tanta informação, Suelma, que as pessoas não sabem nem digerir o que fazer. Essa que é a questão. E aonde buscar essa informação de qualidade? Eu vou dar uma informação e trazendo para Sesmaria, por exemplo. Eu peguei na questão política e na questão territorial. Quando você vem, vamos voltar até para Terra Limpa, olha só. Eu lembrei que... Tá? Sim, agora que a bola está levantando. O que acontece? Nós fizemos lá no Terra Limpa, nós fizemos uma priorização de assentamentos que iam ter ações. Por quê? Porque antes era no achismo. O que foi feito lá? Que eu mando um abraço para o Divino, para a Sandra. Foi feito o levantamento. Gini, IDH, distância da capital, população, quantas pessoas, se aquela área estava em nome do Estado ou do INCRA, na verdade, que o INCRA é o grande, né, da regularização fundiária de assentamento, sem dúvida. Nós temos 126 estaduais, nós temos 500 e tantos federais. Então, foi feito aquele levantamento. Incrivelmente, Suelme, antes de qualquer trabalho, eram os atendimentos de incêndios maiores que a gente fazia no Intermar. Eram os mesmos municípios. Colniza, era a mesma coisa. Só que ali, de forma técnica, foi montada uma estrutura, trazendo informações da segurança. Tá? Então, quando eu falo do último momento lá, que é o desenvolvimento socioeconômico, a informação são cadastros. Eu posso pegar da segurança pública, eu posso pegar da saúde, eu posso pegar da educação, por que não? Eu posso pegar de todo mundo e fazer. Aí eu vou trazer para Sesmarias, Baixada Cuiabana. Vamos voltar aqui, nós rodeamos ali, fizemos a roda, né? Vamos lá, mas de Cotiguaçu, voltando. Passamos por Confresa, fomos em Vila Bela e rodeando o toco de Cuiabá. Fomos em Cáceres, aí fomos andando tudo pela meia. Vamos de fora para dentro. Aí você deixou a cerejinha do bolo pro final. Era esse o objetivo desse podcast, ok, amigo? Falar sobre isso. Eu tenho que aproveitar aqui meus mestres, ó, senão nós vamos sair daqui, eu vou apanhar. Dele, né? É sabido, né, mano? Mas o que acontece? Quando você pega questões políticas, eu fiz um levantamento da última eleição para presidente. O Lula ganhou na Baixada, teve os maiores votos, a votação. O resto, todo mundo sabe que o estado de Mato Grosso é um estado bolsonarista. Até então, né? Então, o que acontece? Quando você pega o desenvolvimento da Baixada Cuiabana, que está, aí eu vou levantar a bola, para a lei, quando você vê que o desenvolvimento da Baixada Cuiabana, claro, tem uma questão histórica, cultural, etc., mas quando você vê o médio norte do estado produzindo agronegócio, por quê? Porque não estava ocupado, veio um pessoal com uma outra mentalidade, no sentido de ocupação, de colonizar, incentivado pelo governo, né? Quando você traz para a Baixada Cuiabana, isso não é realidade. E quando você traz para a Baixada, e aí foi um dos estudos, um dos motivos da lei, foi justamente isso. Peraí, será que a gente não está olhando com Mato Grosso no apartheid? Será que aqui lá para cima, por que o de lá é melhor? O governador, eu lembro dele falando, ó, todos são mato-grossenses. Não é porque está no INCRA, está no Intermate, está no Norte, todos são mato-grossenses. Né? Então, aí é isso que é o Pantanal. E mais, nós tivemos dinheiro do Fundo Amazônia, mas nós temos também aqui o BID Pantanal, que agora o governo federal vem com o BID Pantanal para fazer projetos para aquela área, etc. Então, como é que fica a situação? A lei foi um fundamento, foi uma coisa que não foi pensada. Foi só uma pessoa que pensou, não, foram várias coisas. É um movimento. É um movimento. E está no momento crucial, viu, Suelma? Porque agora tem que ter o decreto regulamentador. Talvez seja agora o momento mais carinhoso que tem que ser. Porque, assim, a Sesmaria da Baixada é a maior injustiça social que se cometeu em relação à regularização fundiária desse estado. Foi aqui que surgiu tudo. Foi aqui em Cuiabá, na beira do Coxpador, aqui na prainha, que surgiu todo. É o umbigo do mundo, Cuiabá. Vamos usar uma metáfora do Carlos Rosa, o umbigo do mundo, porque é aqui que surgiu tudo. Foi onde chegou o Pascoal Moreira Cabral, foi desdobrando ali em Cáceres, em Vila Bela, em Diamantino, foi abrindo frente. Foi desdobrando aqui para Chapada, foi avançando. Tinha registro do Araguaia lá em cima, já avançando. Abriu mais lá em cima, que a gente sabe pouco desse eixo do Arinos, mas foi abrindo, explorando. Ele estava subindo o Guaporé lá já, Porto Velho, Madeira, já abrindo, a colonização foi abrindo. O eixo minerador, que a Havana disse assim, a colônia mineradora fronteiriça.
Então, daqui que se estruturava todo o espaço de ocupação do antimural e etc e tal. E aí virou essa hecatombe Mato Grosso gigante e os caras ficaram aqui sem nenhum tipo de reconhecimento prévio pelo direito tricentenário dos seus solos. Tricentenário. Até porque 73%, né, quando a gente, das concessões que houve de terras, está no que nós chamávamos, né, aqui próximo à Baixada, o que pertencia, né, a Cuiabá. E nós temos 27% que vai estar ligado à parte da fronteira, que é ali perto de Vila Bela, e justamente essa região do Arinos é uma região que era, em tese, pouco explorada. Mas tinha borracha ali rolando. Sim, mas tinha borracha. Mas a borracha Até mais para ferrovia 19. mais para cima, né? Depois, lógico, mas a ferrovia mais acima. Mas quando nós estamos pensando num período um pouco mais recuado das Sesmarias, né? Que nós vamos pensar, e nós temos essa discussão, porque quando chega no 19, de fato, aí nós temos a borracha, nós temos ali a ferrovia lá em cima, Poá. Então, toda, né, o ciclo açucareiro. Isso, e o ciclo açucareiro tem toda uma discussão que eu acho que valeria uma outra, né, quando a gente pensa nos engenhos. Do Beira Rio. Exato. O Ribeirinho. Como é que era isso? Ribeirinho tá aí, cara. Morando hoje, foram expulsos dessas terras. Estão morando naquelas plataformas de pesca na beira do Rio Cuiabá. Porque eles não tiveram seus títulos legitimados. Foram expulsos dessas terras. Quantas injustiças se provocou e se provoca pela falta de titulação. Sim. Então, imagina as injustiças que já houveram numa terra agricultável em Chapada, em Nobres, em Diamantino, terras valiosíssimas, que o cara não tinha escriturado. Então, dizer sobre uma solução de Sesmaria para a Baixada Cuiabana, nós estamos fazendo uma reparação histórica de uma injustiça de mais de 300 anos. Então, procurar uma solução jurídica foi o caminho que a gente teve. Porque tivesse dois arbítrios é burocratizar ainda mais, não é libertar. Sim. Então, o que a legislação diz, o legislador pensou, o governo homologou e está virando política pública, e foi um projeto de lei que eu coloquei de forma construída com a NOREG, você fez parte disso, a solução que foi dada, foi um instrumento disso, de enxergar que é uma solução simples. Os cartórios que já têm algum título emitido de direito de propriedade, de posse, reconhecido com algum tipo de documento, de forma mansa e pacífica, ele tem o direito de emitir o título de forma administrativa. É o campeão, né, administrativo, pondo na prática. Mas o excesso brasileiro de legislação para tudo cria essas imbecilidades. Porque na justiça, desnecessária. Na justiça norte-americana, a Constituição norte-americana tem pouquíssimos artigos e resolve todos os problemas da nação. Por falta de boa-fé e por falta de coragem, como diz você, de tomar as decisões. Mas, enfim, na inexistência da mão paralítica que não consegue assinar os documentos, nós temos mais um salvo-conduto legal para emitir os títulos. Eu espero que não me exige mais uma nova lei no âmbito municipal, porque aí vai ficar claro que o grande lance é fazer a injustiça social. Vai continuar, né? Porque é muito simples. Você tem um documento emitido, tem posse mansa e pacífica, você vai no cartório e resolve o seu problema. Se não tem litígio, por que burocratizar? Se a posse é mansa, confortante, confinante, não sei como é que chama o resto. Vizinho. Meu vizinho assinou de cerca, acabou, irmão. Que é o problema? Consultou na barra da justiça. Não tem nenhuma oposição legal. Qual o problema de reconhecer posse? O problema é racismo, preconceito, discriminação, alguma coisa desse tipo. É do ponto de vista sociológico, mas não do ponto de vista legal. Foi isso que eu falei, né? Então, eu espero que essa lei solte as terras dos ribeirinhos e dos pequenos produtores da nossa querida amada Baixada Cuiabana, Vale do Rio Cuiabá. Vou botar só um número hoje, que eu mando um abraço para o Alex, para o Cláudio, que fez o levantamento. Puxou no CIGEF os municípios da Baixada, e aqui inseriu Cáceres, não é considerado Baixada Cuiabana, né? Diamantino. As áreas desses municípios, todas, dá 11.682.000 hectares. E da área que tem imóveis, são 15 mil imóveis certificados, 15.854. E certificados... Vale do Rio? Hã? Vale do Rio. Incluindo Cáceres e Diamantino. Quantos o total, desculpa? 11.682.000 hectares. E quantos regularizados? Não. Aí vem, no CIGEF, tem 7.030.000, 7.029.000. Mas você vê que é um número até legal, mas olha os dados que nós já temos, as ocupações estão aqui, já referenciadas. A tecnologia está lá, a ocupação está lá, então a lei vem para isso. Isso aqui é só um dado que eu fiz. Carta de alforria. São 15 mil
documentos que já lá estão, então tem registro. Aí é cadastro. Porque o CIGEF, quando foi construído para cadastro. Hoje você pega um número de matrícula, ele não quer saber da cadeia dominial, ele quer saber do cadastro. E lá sobe o CIGEF, o profissional sobe o CIGEF. Ele traz para o cartório sobe de novo. Então tá todo... Mato Grosso? Não, CIGEF é federal. É fundiário, né? Isso, utilizada pelo INCRA. Pelo INCRA. Então nós vamos 15 mil pequenas propriedades. Então tem assim, aqui é geral. Agora o que vai caber dentro da Sesmaria é que se vem. Não, eu acho que não. São aqui 12 municípios da Baixada? Não, mas aqui eu estou colocando aqui no geral assim, 15 mil que está certificado. Agora, quantos por cento desses 15 mil, quantos por cento dos milhões que está em cima de Sesmaria? Só na validação. Então a lei vai dar isso aqui no momento. É incrível que eu vou fazer uma parte aqui, Wanda. O governador Dani de Oliveira, memorável governador Dani de Oliveira, foi a primeira pessoa que tentou resolver esse pepino. O que ele fez? Ele criou pequenos projetos de colonização em cima dessas terras. Que ele queria falar assim, bom, se for projeto de colonização, eu posso titularizar. E ele Vilas rurais. Vilas rurais. Aí ele foi fazendo esses vários Campo Verde, não sei o que, Acorizal, e foi botando o nome e criando agregação para a organização administrativa também, de associação e tudo mais, para produzir legitimação de posse, para você ver como é complexo reconhecer direito ancestral com certeza ordinária. Aí sim, ancestral, quilombola e indígena. E que era uma política, se você for olhar, Getúlio fazia o quê quando ele criou também as colônias agrícolas? Ele também regularizava. Na verdade ele transportou, calma, isso quer dizer, ele transportou, ele ocupou, né, nisso. É lógico que ele tinha a ideia de ocupação, mas quando você diz o governo Dante, eu estou, lógico, fazendo uma analogia muito grossa, que não nisso, é pensar que ele também ia ocupar fazer as vilas para que pudesse ter também ocupação em volta territorial. Se a gente for pensar... Fazer o projeto. O projeto. De assentamento. Exato. Se nós pegarmos, por exemplo, vou pegar lá que você... São José do Povo, ele nasce com uma concessão de terras, que o Zé Torquinho, ele vai regularizar uma terra que era em tese do Estado, ele faz uma concessão para se criar vilas e depois ele vai se conceder... vender as terras que são no entorno. Mas é uma solução boa, né? Você vê o caso que era uma iniciativa em tese particular no momento em que a gente estava, que Getúlio estava criando as políticas oficiais. E várias outras. Nós não estamos falando apenas só da Sesmaria, tem que abrir o zoom, né? Nós temos 700 projetos. Aqui na Serra de São Vicente tem terras que foram ocupadas na década de 50 e até hoje está regularizada ali, aquela região que foi projeto de colônia agrária. Esse pessoal está ficando aí no passivo da história desse Estado. Então, a possibilidade é fática de poder mudar essa realidade, seja no programa Terra Limpa, seja na instrumentalização dessa lei, que dê garantia a do balcão para dentro, o cara canetar sem problema, e para os cartorários, e para que isso acontecesse, nós precisávamos de ter a fé pública dos cartórios. Então, por isso o concurso foi importante. Porque ele dá essa responsabilidade, a Corregedoria determina, que está aí de ponta nessa conversa, não esqueça que essa lei que a gente aprovou na Assembleia, ela passou pelo escrutínio, pela avaliação da própria Tribunal de Justiça. Quer dizer, a Corregedoria disse, ok, eu estou de acordo. Porque se você não conversa, vai parando em vários lugares. É um longo acordo político. Quem vê o processamento da Constituição Legislativa não tem ideia do arranjo, da arrumação que tem que ser feita para consolidar ela. Que aí vem a promotoria para ela, vem a TJ para ela, desconsidera a inconstitucionalidade, vem o executivo para ela. É um acordo político macro, de mesa sentada, posta, dialogada e pactuada. A Constituição Legislativa é isso. Então essa lei é um avanço revolucionário. Eu tenho uma pequena contribuição nela, uma pequena, corajosa contribuição. É um legado que vai ficar para a emancipação. Sim. Eu acho que o nosso professor de História de Mato Grosso, chamado Carlos Alberto Rosa, que está, infelizmente, com um problema de saúde mental muito debilitado, deve sentir muito orgulho da Wanda ter participado disso. Porque ele dizia, os chãos urbanos da Baixada Cuiabana, até hoje, não estão consagrados, mas não estão escriturados. Essa palavra é consagrados, que ela é sacralizado. Ele é do cara, ele está consagrado, consagração divina é dele, mas não está regularizado, não está escriturado. E eu acho que, além disso, é preciso pensar nas questões que como você colocou, nos territórios também, né? Quilombolas, que nós vamos ter aqui.
As regiões, no meio dessa Eu confusão. não queria cortar o assunto, das questões não. indígenas. Nós já temos 1h40 de podcast. Brincadeira. Não comemos uma pizza, não tomamos uma cerveja. Nada, Só nada, na aguinha. Na aguinha, e mas no tá curso. bom. Mas agora nós vamos ter um patrocínio uma hora, e pelo menos manda uma batata Não é sobre frita. isso, amiga, é sobre... Atenção, você, não sei o que da pizza. Lembre-se de nós, etc. Tá tudo bem. É isso aí. Mas olha, o assunto não acaba. Com certeza. Tendo água aqui para molhar a palavra, né? e uma Nós vamos boa embora. comida, Mas, né? em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês dois aqui a presença. Eu acho que foi uma aula de história. Eu aprendi muito. E essas coisas que a gente participa, a gente não esquece. Você vai passando, a cabeça vai imaginando, Cês Maria, quem veio, Santo Antônio, Levegé. Se fosse contar a história de Santo Antônio, Levegé, por que é? Porque vinha, amarrava, passava o santo por trás. Então, quer dizer, não vamos nem entrar nesse assunto, senão não acaba mesmo. Eu acho que a figura também de quem estava ali em Santo Antônio e a partir ali da região, né? A gente tem uma figura de um mestre de campo que é ele que organizava toda a base territorial. Acho que a gente precisa Tá vendo? voltar. Nós vamos ter Nós que não voltar, falamos, não o falamos, Ministério, não falamos dos juízes de Sesmarias, como é que eram essas medições pelos nós de nós vamos ter o corda, segundo episódio, então, que hein? nós temos que pensar como O é que esses sistema de profissionais, medida já sistemas de da medida, que isso também reflete hoje na nossa base territorial Sim. e na forma como essas concessões eram ocupadas. Então, eu acho que pensar os profissionais, pensar como essas terras eram ocupadas, nas figuras que estavam envolvidas, tanto do ponto de vista administrativo, é possível, né? Pensar isso. Como é que isso se dá? Como é que os profissionais de hoje lidam com os profissionais da burocracia naquele momento? Então, são questões para se pensar. Eu acho Como a burocracia foi mudando. foi mudando. Eu acho que é importante pensar né? nisso. O Código de Terras de 49, ele fala muito sobre isso. Sim. Então, olha, quem tinha o poder de fazer a medição de Sacramento era ali. Gente, nós vamos continuar mais não, senão o assunto tá bom demais, Suela. Wanda, muito, muito obrigado. A aula aqui que nós tivemos, Cês Marias, eu espero que vocês aqui que estão assistindo, que estão ouvindo, isso aqui vai dar vários recortes, vai ser muito bom. Eu agradeço a você, a presença. Eu falei para você ficou com medo, né, de participar, mas você viu, é tranquilo. Parece que nós estamos numa pizzaria aqui. Então, eu quero agradecer. Suelmo, nem preciso falar, historiador está aqui, ele fala e puxa o assunto, ele provoca, é isso que é a ideia do podcast. Por isso que o nome é Pode Regularizar, é para a gente discutir. A regularização fundiária na questão de história, de técnica, de tecnologia. Aqui nós vamos falar um momento de tecnologia, e aí você vai participar, vai visualizar mais ainda. Sim. Vamos trazer o Wellington Araquém, nós vamos trazer as pessoas de banco de dados, aí nós vamos ter uma coisa boa. Eu penso que é bastante importante isso, e a questão da tecnologia, você sabe que é uma questão que também me atrai em pensar todas essas discussões, mas eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de dividir essa discussão, esse papo com o Suelmi, que vai longe, né, e aí de todo esse olhar, e penso que sim, as questões de Sesmarias, a forma como ela se constitui juridicamente, as pessoas que estão envolvidas, principalmente, eu acho que um detalhe, quando nós falamos das disputas de terra, das brigas dos poceiros, a gente precisa entender como é que essas brigas aconteciam na disputa de terras e como elas vão sendo, lógico, dentro das suas proporções, como isso ela vai sendo replicada, né? Sim, sim. E como é que hoje nós tentamos, a partir de uma discussão, de uma legislação, conciliar todas essas discussões que aconteciam. E, de fato, para mim, um pouco, apesar de falar um pouquinho mais, na verdade, o microfone me intimida um pouco. Então, por isso... Graças a Deus. Ainda bem, Graças a Nilson. Deus, nós temos que fazer uma novena. Esse é o verdadeiro golpe. Nós temos que fazer uma novena aqui, todos os dias, 9 dias. Tá, novena, vamos lá. Professor Suelmi, vamos lá Também nas suas considerações. agradecer, amigo. Há muito tempo eu não desenvolvo esse tema, né? Mas é bom a gente olhar para trás e saber que a gente tem contribuições, né? Acho que isso nos afaga o coração, não é pela vaidade, mas pelo nosso papel como cidadão, como ser humano, em relação à justiça social que precisa ser feita. Eu nunca entendi justiça social como no campo ideológico. Para mim, justiça social é um princípio de república, de civilização, acima de qualquer coisa. Dividir chãos urbanos, reconhecer, em especial para aqueles que mais precisam, é obrigação da República Brasileira, da democracia brasileira. Princípio de democracia é cheiro bom de civilização.
Então, onde predomina a violência armada, os massacres, as mortes por causa de disputa de chão de terras, é onde não chegou o Estado, é onde não chegou a República, é onde não chegou a democracia. Enquanto tiver uma só pessoa morrendo nesse país por causa de conflito fundiário, é porque esse país não conseguiu cumprir o seu princípio fundamental, que está estampado no dístico central da sua bandeira: ordem e progresso. Então, nós precisamos perseguir isso como uma coisa mais importante. Aí sim nós podemos dizer que nós somos uma grande nação, que nós somos uma civilização. Queria agradecer aqui a companhia, tem uma técnica que nos acompanha aqui, a Carol, que está conosco aqui, é nossa amiga, né, Wanda? Muito obrigado, Carol, pela presença. O Souza, que está aqui na técnica. Vocês não veem, mas é um monte de gente trabalhando. É a nossa amiga Bruna, que faz todo o suporte jornalístico aqui desse projeto maravilhoso. Então, Helder, parabenizar você. Que coragem. Quando você abriu isso aqui, disseram: você é louco, isso não vai dar em nada. Mal sabia eles que hoje você é uma pessoa reconhecida nacionalmente por essa iniciativa. E eu estava contigo o dia que você falou: eu vou fazer isto, e é nesse caminho que eu vou seguir. Hoje você tem e-book, você tem material de vídeo, de formação, que é acessado pelo país inteiro. Mato Grosso precisa saber disso. E nós estamos criando inovação jurídica, tecnológica, e oferecendo para o restante do país. Então, parabéns pela essa iniciativa do Pode Regularizar. É uma esperança que a gente tem de que nós podemos compartilhar muita coisa boa. A gente precisa ter coragem de ligar nossos Instagram, nossas redes sociais e dizer o que pensa, e ter a gentileza, a generosidade de poder compartilhar. Feliz Natal para todo mundo, está chegando o Natal, para não esquecer disso, né? Um bom ano novo. Não desista de fazer o que é certo e o que o seu coração pensa. Sempre é o caminho da felicidade. Sim, né? E que a gente, e vida longa, pode regularizar, né? Vida longa. Que 2020, que em 2024 pode mesmo. Pode regularizar. É um pode de conversa fiada. Pode mesmo. É só querer, e você está ensinando os caminhos. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Obrigado. Mais um episódio aqui, muito feliz, fico muito feliz, cada vez mais eu fico mais cheio de graça, mais animadão. Amanhã pode cobrar, o cobrador pode ligar, mas não, calma que eu tenho pode regularizar aqui, que nós vamos atingir as pessoas, principalmente profissionais, cidadão, que isso a gente não pode esquecer. Então, mais um obrigado, mais um episódio aqui do Pode Regularizar. Boa noite a todos, até mais, meus amigos. Um grande abraço. Nós que agradecemos.